Você já ouviu falar de distância entre o evento e o relato? Bom, vamos lá. Primeiramente, quando você tem o texto bíblico diante de você, você precisa considerar três distâncias principais. A primeira delas é o evento narrado. Vamos pegar, por exemplo, a criação do mundo. A criação do mundo aconteceu num momento que não dá para você datar na história. Tanto que o Gênesis fala assim, no princípio Deus criou. Esse no princípio significa um era uma vez. Em algum momento da história aconteceu isso. Eles têm o acontecido como um fato dado, mas não tem datação, não tem data, não tem calendário naquele momento. Aí as pessoas vão contando essa história da criação do mundo e vão reproduzindo. Numa cultura que não é alfabetizada, todo o processo de geração de conhecimento é um processo oral. A tradição oral tem um papel fortíssimo na Bíblia. Quando chega um momento em que essa sociedade já tem uma língua gramaticalmente estruturada ao ponto de gerar condições de escrever livros, é que os textos bíblicos serão escritos. O momento de escritura desses textos não é o momento que o evento aconteceu. Olha que tem milhares de anos de diferença. E por esses milhares de anos passaram muitas bocas contando a mesma história. E você sabe, quem conta um conto acrescenta um ponto, porque nunca a segunda versão de uma história é igual à primeira. Quando isso acontece, você tem a distância entre o evento e o texto. Só que você lendo esse texto hoje, você está inclusive muito mais distante do texto e do evento narrado do que os autores originais. E a sua distância entre você ler o texto agora e o momento que o evento aconteceu é muito grande. Ela é menor se você considerar o momento em que o texto foi escrito e o momento que você está lendo. De toda forma, existe uma enorme distância sócio-histórica e cultural entre os eventos bíblicos e o momento que nós vivemos hoje. Por isso que nem tudo que está escrito na Bíblia dá para ser aplicado nos dias de hoje integralmente. E nesse sentido é muito importante você estudar a Bíblia a partir do viés histórico e cultural, porque esse viés vai permitir que você consiga identificar o que era um processo de cultura e o que era realmente uma questão vital de espiritualidade. E assim você não vai se apropriar desses conteúdos de maneira indevida. No estudo da exegese é preciso considerar a distância entre o evento e o relato.